Meus queridos irmãos e irmãs, certamente vocês lembram ainda que domingo passado nós celebrávamos a festa da Palavra de Deus, instituída pelo Papa Francisco, porque é fundamentalíssimo escutar a palavra, proclamar a palavra, porque a palavra é Deus. São João diz isto: no princípio era a palavra, tudo estava em Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Cristo é a palavra encarnada, e esta palavra de Deus eterna, nós podemos conhecê-la agora através da Escritura, também através do Espírito que nos ilumina, em toda a nossa caminhada. A tarefa fundamental, portanto, da igreja é anunciar, testemunhar a palavra, porque é Deus conduzindo o seu povo, iluminando o seu povo e nos dando a entender a importância de ter esta segurança de Deus dentro de nós. A palavra não é apenas para sermos elucidados a respeito de coisas assim teóricas, não. A palavra fala da vida em Deus, desta caminhada. Portanto, escutar a palavra significa, é como a mãe que conduz o filho, que devagar, passo a passo, vai ensinando o caminho da vida. A vida é um mistério, a vida tem muita dureza e muita seriedade. E sem termos a iluminação de Deus, ficamos perdidos, vagueando por aí, e tentamos acertar de todas as formas, mas não conseguimos, porque no fundo nos falta esta luz. É lâmpada para os meus passos, já dizia o Salmo. E nós percebemos nesses dias, justamente Jesus, estando na sinagoga onde ele foi criado. Durante praticamente 30 anos, ele frequentava a sinagoga de Nazaré. Antes da vida pública, Jesus ia todos os sábados, o lugar de reunião dos judeus, onde escutavam a palavra de Deus. Eles não tinham Eucaristia, tinham a palavra em comunidade, para que Deus iluminasse a trajetória do povo de Israel e iluminasse também a questão da lei. Por que Deus deu a lei? Para que se encontrassem com a vida. Aquele que cumprisse a lei teria vida, só que ninguém consegue cumprir a lei em si sem a graça de Deus. Domingo passado, a leitura do Evangelho terminava com o início de hoje. Depois de Jesus ter lido o trecho do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para evangelizar os pobres, para proclamar o ano da graça do Senhor, para curar as feridas da humanidade. Ele diz: hoje se cumpre esta palavra no meio de nós. Como seria importante nós sairmos da missa e dizer: esta palavra anunciada hoje, proclamada no Evangelho, se realiza na minha vida. Senão vira uma teoria, mais um livro. Por que Jesus dizia isto? Porque ele era a palavra encarnada e ele justamente veio com esta tarefa de libertar as pessoas. Todos nós somos escravos de muitas coisas. Outros de escravidões, digamos, que arrasta totalmente o ser humano para a sarjeta. E outros também dentro, tanto egoísmo, tanta ganância, tanto julgamento, tanta maldade. Todos precisamos da libertação de Cristo, todos. E Jesus, depois de ter feito obras em Cafarnaum, maravilhosas, eles ficam sabendo, e Jesus diz: certamente vocês me citam este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Nós conhecemos teu pai, tua mãe, José, Maria. Quem pensa ser você? Ou seja, pessoas que enxergam apenas as categorias humanas. E o projeto de Deus não pode ultrapassar os seus esquemas mentais, fixados já em algumas bitolações, também no culto, mas não percebem a novidade de Deus através daquele ser simples. Jesus não tinha nem túnica especial, nem nada especial. Era um judeu fiel. E aí que eles começam a relutar. Num primeiro momento, todos ficaram admirados com as suas palavras.
Depois começaram a raciocinar desta forma e querem simplesmente expulsá-lo de lá, porque ele cita 2 fatos. Ou seja, Deus fez milagres já no Antigo Testamento com Naamã da Síria. Era um pagão, porque ele acreditou em Deus e veio de longe para ser curado da lepra. E vocês que estão aqui e têm a presença do Deus vivo, aquele que vai cumprir esta libertação, vocês não aceitam. Médico, cura-te a ti mesmo. Nenhum profeta é bem aceito em sua pátria. Ou seja, se acostumam com as coisas corriqueiras e não valoriza a passagem de Deus no meio em que ele está. Que é no meio dos simples, no meio dos pequenos, no meio da vida corriqueira de todos os dias. Deus acontece na vida de todos os dias. Eu estava escutando agora a missa do Papa, lá em uma celebração que tem em Roma, e ele falava: o povo quer milagres. Os milagres acontecem todos os dias. A nossa vida é um milagre. Mas as pessoas duras de coração não aceitam esta liberdade profunda de se encontrar e caminhar no dia a dia, fazendo o bem a todos, porque somente com a força de Deus é que nós podemos fazer realmente o bem. Senão ficamos bitolados, trancados em nós mesmos, e já nos acostumamos com a religião, com os cantos, com as vestimentas, com tudo, e nada mais é sinal de algo que supera e nos lança para o infinito, nos lança para Deus e nos faz experimentar Deus acontecendo realmente na nossa vida. Deus acontece todos os dias na nossa vida. Porque pode ser que algumas pessoas digam: mas como é que esse povo não reconheceu Jesus? Nós somos a mesma coisa. Estamos na igreja com frequência às vezes e não conhecemos o ser de Deus. Como é que Ele age? Como é que esta novidade chega a nós? Como é que nós podemos acordar em relação à vida e sermos muito mais abertos, livres, para acolhermos a prática concreta desta libertação que acontece no amor? Por isso, a segunda leitura de hoje, de São Paulo aos Coríntios, ele fala o complemento daquilo que estamos escutando esses domingos passados. Porque havia confusão na comunidade de Corinto. Muitos carismas, muitos dons atribuídos ao Espírito Santo. Sempre que um carisma é atribuído ao Espírito Santo, vem de Deus, é para todos, é para o serviço do corpo todo. Assim como a minha mão serve para coçar aqui ou para outras atividades no corpo. Está ligada ao corpo em função do corpo. Não um carisma que nasce ali sem esta ligação de igreja, de comunidade. Cada um defendendo o seu partido como se o carismático fosse algo superior aos outros. Não. Porque é um dom de Deus. Se é um dom de Deus. E quantos carismas ele considerou? Existentes na comunidade de Corinto, existentes hoje na igreja. Só que São Paulo diz: agora eu vou mostrar o caminho mais excelente. Mesmo que eu dê todos os meus bens aos pobres, mesmo que eu queime meu corpo nas chamas, se eu não tiver amor, eu não sou nada. É a grande descoberta de Santa Teresinha, que ela procurava justamente neste capítulo da carta aos Coríntios, o que ela poderia ser na igreja, e ela percebe que num Carmelo, sem nunca sair de um Carmelo, ela poderia ser este sinal da caridade. Ainda bem que se chama caridade, porque caridade não é esmolinha. Caridade é Deus que se doa totalmente em Cristo Jesus. É o amor eterno de Deus perpetuado na sociedade. Fazer o bem não apenas ao amiguinho, àquele que me contorna, àquele que se interessa por mim, e até aos inimigos. É o amor de Deus. Porque esta palavrinha amor, meus irmãos, hoje está tão deturpada. Serve para tudo.
Eu amo esta coisa. Até um cachorrinho. Eu amo não sei o quê. Cuidado. O amor ágape, o amor que Deus revelou, é um amor sem nenhum interesse. É um amor gratuito para com os outros. Preste ou não preste. Me agrade ou não me agrade. Por isso que é um amor que temos que descobrir todos os dias. Todos os dias. É assim que Jesus nos ama e nos faz um banquete. Não porque somos bons, perfeitos, santos. Porque nós somos falhos e esta santidade injetada em nós nos faz crescer, nos ajuda a subir, nos ajuda a elevar a nossa humanidade e, portanto, sermos realmente filhos de Deus. É isto que nos ajuda o sacramento da Eucaristia. É Deus que vem ao nosso encontro. Não sou eu que mais uma missa, então agora tenho já marcado lá não sei quantos pontos para entrar no céu. Se você pode estar na missa hoje, é uma graça de Deus. Uma graça de Deus. Tantos outros quiseram, talvez não puderam vir, impedido pela pandemia ou por tantas outras coisas. É um grande dom de Deus. Por isso Deus se adianta sempre em nos amar desta forma. Por isso que São Paulo chama a atenção. Por isso eu marco o caminho. Quais são? Fé, esperança e caridade. Estes são os três, a base, aquilo que nós chamamos de virtude reveladas por Deus, teologais. Teos, Deus. Alicerçadas em Deus. Quem tem a caridade, e por isso nós temos um canto que diz: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Onde está o amor e a caridade, Deus aí está. Onde não existe amor, onde não existe doação, onde não existe entrega, onde não existe serviço, Deus não está. Deus não está, porque Deus é esta revelação do amor perfeito. Por isso que ele orienta, diz, a fé, precisamos dela, é fundamental para nos relacionarmos agora nesta caminhada com Deus e sabermos que Deus é efetivo, concreto e é como, digamos, construirmos uma casa sobre a rocha. A esperança também, mas um dia a esperança acaba. É a certeza da vida que nos vem antecipada, porém um dia acaba. Mas o amor é Deus. O amor não acaba nunca. Por isso ele diz, se ficam preocupados e brigando entre vocês, carisma e não carisma, quem tem mais qualidade, mais categoria, e às vezes temos tantas categorias na igreja, né? Para parecermos um pouco, para sermos os tais, nos impormos também através do espírito religioso e assim por diante. Somos o que somos, todos pecadores. Por isso que temos que aprender deste Cristo. Meus irmãos, a primeira leitura faz referência muito bem ao Evangelho, aquilo que eu comentava um pouquinho antes. Jeremias, e uma coisa me chamava a atenção enquanto eu escutava com vocês, que eu não tinha percebido, como todo tipo de vocação que o cristão assume, não, quando falamos de vocação, não só para padre, para religiosas e tal, ter uma garantia interior e sentir isto, Deus me chama para isto, porque Ele nos chamou antes do nosso nascimento. Ele fala de Jeremias em relação à palavra. Eu questionava também lá em Quixadá, muitas pessoas, quando eu quero ser padre, eu quero ser isto, eu quero aquilo. Você já experimentou, sabe? Tem certeza que Deus está te chamando? É Deus que está te chamando? Ou você se impõe esta vocação para querer ser alguém? Porque dá uma certa categoria, porque toda vocação é para servir, toda vocação. E Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e entregar a vida por amor. Este é o caminho de Cristo. E Jeremias se sente que desde o começo, e o que Jeremias tem que passar? Ele não será aceito, ele será açoitado, será preso, teve problemas com todos os governantes daquela época. E Deus lhe diz o quê? Não tenhas medo. Se você se calar, eu te farei ter medo. Porque você foi escolhido para isto, para anunciar, testemunhar, para gritar a todo mundo onde está o caminho verdadeiro.
para que eles se convertam, porque Deus se interessa por todas as pessoas. E Ele chama alguns para abrir os olhos, o caminho, para poder ter vida e vida em abundância. Por isso, irmãos, é a tarefa de quem é chamado também por uma vocação profética especial. Jesus assume para si esta palavra, porque ele não é aceito, justamente, vocês viram a conclusão quase, querem levá-lo num precipício e jogá-lo de lá, onde ele foi criado. Por quê? Porque ele não vai repetir e não vai fazer os sinais que em Cafarnaum ele fez. Tem outro evangelho que diz: eles não acreditaram no Messias e então não pôde aí fazer milagres. Deus não faz milagres em quem não aceita com simplicidade, com humildade, que Deus vá à nossa frente e Ele se manifeste da forma que Ele quiser. Ser cristão, meus irmãos, é estar aberto às novidades que Deus supõe. Ter o discernimento para perceber onde está Deus, também nas coisas mínimas, pequenas, humildes. Porque Deus é que conduz o mundo, a humanidade. Temos que crescer todos, a cada dia. Por isso que a caminhada cristã não termina nunca. Eu já atingi agora a meta, e agora, se você esquece desta meta e não caminha como cristão raso, dedicando a tua vida até o fim, porque o fim nosso é o céu, ou o inferno, quando nós morremos. Por isso, continuar firme. A Eucaristia nos fortalece nesta caminhada. É Cristo conosco, Emmanuel, Deus conosco. É aquele que, digamos, cumpriu a profecia. Não importa se é bem aceito ou não é bem aceito, mas este reino deve ser anunciado. Esta manhã eu escutava também uma entrevista de da Secretaria de Estado lá do Vaticano e perguntava justamente à irmã que dava a entrevista quais são as dificuldades grandes hoje na China. O diálogo, o pacto que existe com a China. Uma perseguição terrível. Perseguição terrível. Os cristãos não se podem manifestar a própria fé de forma nenhuma. Hoje tem muito mais mártires do que no passado. Gente testemunhando a própria fé. Não porque é gostoso, não porque é Eucaristia. Não. Sem Eucaristia nós não temos força para enfrentar nada. Porque o caminho da Eucaristia é também a crucifixão e ressuscitar com Cristo. Quando morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Coragem, irmãos, alimentemo-nos de Deus constantemente na Sua palavra, que é aquilo que nos dá ânimo para cada dia retomarmos o caminho com serenidade, com força, sabendo que Deus não nos abandona nunca.